Começando o Sustentaricast. E hoje, para conversar comigo, Bárbara Silva, eu meio que invadi o podcast aqui da Bárbara, por quê? Para trazer para você a história de quem faz. E a Bárbara, CEO da Sustentare, ela vai trazer um pouco da sua bagagem, da sua história e de que forma ela pode ajudar as pessoas que realmente estão ali caminhando juntamente com ela. Bárbara, eu diria bem-vindo, mas como o podcast esse, eu não sei nem como dizer, seja bem-vinda de qualquer forma. Bem-vindos, né? Na verdade, bom dia. É um prazer, uma honra estar aqui com você, dividindo o Sustentaricast, nosso terceiro episódio, que vai falar um pouquinho da minha história que a gente tem construído com os nossos clientes, parceiros e seguidores também. Imagino, Bárbara, que a sua história realmente carrega uma bagagem impressionante. E olhando o seu Instagram, eu percebi que você fez uma postagem da quantidade de coisas que você fez mesmo com medo. Antes de propriamente começar o marco zero da tua história, eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão do, poxa, sempre tive medo, mas ainda assim eu fui lá e fiz. Gilcinho, nós nunca estaremos prontos, né? Uma premissa que eu carrego para a minha vida. Então, se você deixar o medo lhe paralisar, você não vai conseguir executar as estratégias, os sonhos, as ações, né? Conseguir aqueles resultados que você tanto almeja. Então, eu tive grandes oportunidades na minha vida e muitas oportunidades também foram criadas. Quando eu falo que eu não tive medo, foi muito no sentido de acreditar. Eu quero chegar naquele lugar. Então, independente do que eu vou fazer, mesmo com medo. Então, os momentos que eu consegui executar aquilo que eu planejei, e falando um pouco até desse post, que foi a sede da Sustentare, que foi a primeira entrevista na Band, na TV, ao vivo, e foi muito desafiador naquele momento, mas eu fui com medo e gaguejando, aquele sentimento de eu fiz. Não foi a melhor forma naquele momento, ou talvez não seja da forma que eu gostaria, mas eu fiz. E isso é importante para a carreira de qualquer profissional, ou para qualquer CEO, qualquer empresário, e que eu deixo aqui até como uma orientação, né? Que sempre acredite no seu potencial, porque muitas vezes a gente limita. Será que eu posso? Eu vou, eu vou fazer isso? Será que eu vou conseguir? O que as pessoas vão falar? Como é que vai ser? E eu sempre mirei o alvo, independente. Eu vou fazer e vou fazer o meu melhor. Então, naquele momento, o meu melhor foi aquele. Talvez hoje, com a bagagem, com o conhecimento, com toda a experiência que eu adquiri, né, ao longo aí dessa jornada de 7 anos na Sustentare, transformando negócios, transformando pessoas, hoje eu tenha um posicionamento diferente, ou talvez aquela mesma entrevista que eu fiz lá na Band não seja do mesmo jeito, mas isso marcou a minha história. E isso faz parte da Sustentare também. Uau, fantástico, Bárbara. Sobre a questão do julgamento, muitas pessoas acabam temendo, né? E tipo, isso que é que vão falar? Foi a tua fala aí. Como lidar com isso? Como é que você conseguiu fazer com que você se sentisse segura em momentos assim? Eu sigo e me apego muito a pessoas de sucesso. É aquilo, onde você quer estar. Então eu miro. Tem eu falo influencer de marketing, que é a Tá. Bettina Rudolph, que ela fala o seguinte: se você fizer ou se você não fizer, as pessoas vão falar. E que bom que elas falam e que bom que elas criticam, porque todo movimento vai ter a crítica. E a crítica vai ser importante. Então, o que é que você vai fazer com a crítica? A orientação, né, a sugestão que eu dou para as pessoas é justamente essa. Faça e aproveite as críticas para construir algo. Se é uma crítica que não é interessante para você, você deixa ela de lado. Mas você impactou aquela pessoa, mesmo que seja com a crítica. E também conseguiu impactar o falar, né, do seu propósito, ou impactar as pessoas que de repente você queria. Porque quando você faz algo, você faz com propósito. Você quer impactar uma pessoa, você quer chegar a um determinado lugar. Então, se você impactou aquelas pessoas que você gostaria com o seu movimento, ótimo. Mas também você vai ter as críticas. Então, é saber lidar com ela. É saber que você não vai agradar a todos. Nunca vai agradar. Mas você precisa fazer. Você acha que isso vem da necessidade de ser aceito? Sim, vem da necessidade de ser aceito.
Porque muitas vezes estamos em uma rede social, ou em um movimento, ou temos uma empresa, ou temos um negócio, e a gente tem aquela... É o ego, né? Aquela necessidade, eu vou fazer, eu preciso ser aceito pelas pessoas, mas nem sempre vai ser assim, né? Então, eu estou trabalhando muito hoje o autoconhecimento. Você primeiro. Você precisa ser aceito para você mesmo. Quando você sabe quem é e o que você quer, é muito difícil você se contaminar, eu falo, ou deixar, né, que as críticas, ou esperar ser aceito pelas pessoas, ou ter expectativa com as pessoas. Você precisa ter o seu posicionamento. Eu sou Bárbara, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E quais as ações que eu vou executar. Então, esse autoconhecimento é muito importante, porque você descarta muito o que você me perguntou, essa necessidade de ser aceito. Você não tem a necessidade de ser aceito. Você tem que se aceitar e entender o que é que você quer entregar para as pessoas. Ou o seu propósito, ou o seu objetivo. E isso aí faz toda a diferença. Sensacional. Bárbara, é hora de convidar a audiência para comentar, curtir, compartilhar, se inscrever neste canal. Fique à vontade, porque sempre terá um conteúdo de valor no SustentariCast. Falando sobre a Bárbara, antes de começarmos lá do Marco Zero, porque o Marco Zero vai chegar daqui a pouco, hein? Para você que está acompanhando, já aguarda aí que a gente vai falar de como é que começa a trajetória da Bárbara. No entanto, sabe aquele post de Instagram? Você tem uma galera aí de mídia social por trás e tal. Aí tem aquele post que botam assim, quem é a Bárbara? Aí tem as setinhas apontando para quem é a Bárbara lá. Só que a gente vai fazer esse post hoje no formato vídeo. Bárbara é uma menina do interior que hoje é uma mulher, mãe, guerreira, batalhadora, focada, que não se deixa contaminar pelas... como eu posso dizer, eu sempre fui, falando um pouco da minha história, né? Eu sempre fui eu, naquele sentido de do que as pessoas fazem muito hoje. Eu quero pertencer a este grupo, então eu vou fazer o que o grupo faz. E eu falo que eu sou muito ao contrário de algumas regras, sou muito ao contrário do que a manada faz. O meu entendimento é diferente, né? Eu sou Bárbara, eu vou fazer o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, o que eu acho que é interessante fazer. Eu não preciso estar em um grupo fazer o que o grupo faz. Então, hoje, eu sou uma CEO, eu sou uma mulher de negócios, eu falo estrategista, porque eu tenho essa bagagem corporativa de trabalhando em empresas de grande porte, me trouxe um diferencial em relação ao que o mercado contábil faz, porque eu não vi de escritório contábil. Eu construí meu escritório contábil com minha carreira corporativa. Então, eu tenho uma visão de negócio, uma visão estratégica, muito de gestão ali, de finanças, participando de mesas com superintendentes em vários estados brasileiros, que me fizeram enxergar o que a contabilidade comum não enxerga, né? Porque o que é a contabilidade comum é simplesmente você entregar as obrigações para os fiscos. Mas será que isso vai fazer com que você sustente o negócio do seu cliente por muito tempo, ou fazer com que ele respire e tenha ali eficiência financeira para ser competitivo, para ser concorrente e fazer diferente, fazer com que o mercado enxergue isso, enxergue o negócio dele, ele cresça, e a gente também, eu enquanto consultora, e o meu negócio, né, com o time também faça com que ele cresça. Então, essa visão, eu tenho muito clara essa visão dentro daquilo que eu quero entregar para o mercado. Então, Bárbara também é mãe, Bárbara também é mãe de pet, e o meu time fala muito que eu sou muito séria, mas também eu brinco, eu sou brincalhona. Então, nos bastidores eu faço coisas que eles nem sabem que eu faço. Mas se eu fizer lá na Sustentária, eles vão se assustar. Mas a gente precisa ter assim, esse posicionamento de papéis, né? Precisa incorporar alguns papéis. Um papel de líder, de gestora lá dentro, e de repente em casa um papel de mais brincalhona, de menina, né? Que gosta ali de estar com sua filha. Qual a importância? É uma coisa interessante, né? São os vários eus. E qual a importância disso, de você saber separar o comportamento que você precisa ter de acordo com cada ambiente e cada papel que você está representando naquele momento? Sim, em casa eu falo que eu incorporo o papel muito de mãe e de brincalhona.
Eu brinco muito, então ali eu sou a menina, eu não vou estar de blazer, eu não vou estar arrumada, eu não vou estar posicionada, eu vou estar leve. No trabalho, na Sustentare, lá no ambiente da empresa, eu preciso incorporar esse papel de líder e ali lembrar, né, ser líder é ser exemplo, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu tenho que direcionar, eu tenho que fazer uma reunião, talvez eu tenha que me posicionar, ser mais séria com eles, muitas vezes dizer não, muitas vezes demitir, que ali você tem que incorporar, né, algumas técnicas, tem um papel muito direto com quem você vai demitir, muitas vezes também é demitir, né, que é um momento interessante, colaborativo, que a gente apresenta a Sustentare para os novos colaboradores e com o cliente. Né? Com o cliente, eu preciso ser técnica e preciso ser empática ao mesmo tempo. Empática para ouvir, para entender o que ele quer e entender também o que o negócio dele precisa. Uhum. E técnica para mostrar para ele que eu sei o que eu estou fazendo. Né? Eu estou ali e ele precisa confiar nisso e ele precisa entregar o negócio dele nas minhas mãos e nas mãos do time da Sustentare. Uau. Sensacional. Bárbara conversando com a gente. Aí a gente vai para o Marco Zero agora. Você mencionou há pouco que foi do interior. Qual era o interior? De onde é que vem a Bárbara lá? De menininha agora, até você chegar aí, a sua trajetória e a sua carreira. Sim, eu nasci em Salvador, Uhum. só que meus pais foram morar no interior, Tá. em Santo Estevão. E eu sempre fui uma menina muito diferente, né? Eu sempre fui CDF, fui laureada, como a melhor, até na faculdade também, porque eu acredito, Dilcinho, que desde lá, e isso vem muito do que a gente é, né? De criação, muitos métodos da criação antigamente, ela era muito rígida, você tinha muitos horários. Eu lembro que teve um dia que meu pai falou, você precisa chegar às 17 horas. Eu cheguei às 17 sim. E foi terrível, porque assim, ele foi realmente muito direto, né, ali no olhar dele de pai, e muito corretivo, porque eu não fui, eu digo assim, eu não ouvi, né, eu não entendi que eu tinha que chegar às 17 horas. Essa criação mais rígida, ela me fez também uma menina mais rígida, uma menina mais tímida, que brincava sozinha, que brincava de banco, que cantava sozinha, que cantava no microfone, que brincava com atividades de menino, né, de gude, de amarelinha, de fazer gabriola nas areias que ficavam ali para construir os muros no interior. E eu já sabia o que eu queria. Eu saía de Santo Estevão, ia para a Feira de Santana fazer os cursos, porque eu já tinha muito mapeado ali. Olha, eu vou fazer isso, depois eu vou para uma outra cidade, outro estado, e depois eu vou para fora do país. Só que aí o destino ele trouxe, né, o meu casamento, que acabou que eu ficando mais aqui mesmo, em Salvador, e foi aí que eu tive a Ana Clara, que é a minha filha hoje, que tem 23 anos. E eu passei por várias empresas, né, multinacionais, por vários processos seletivos, só que dentro de mim tinha muito esse senso de dono nas empresas, né? Eu lembro que eu entrava como uma técnica, como auxiliar, como analista e sempre chegava aos cargos de gestão, porque eu entrava ali muito focada. Eu tenho que fazer o meu melhor, muito focada. O que é que eu preciso fazer hoje? E eu sempre fazia além do que me pediam. Eu sempre ficava além do que eu precisava ficar, mas não era porque ninguém me pedia, era porque isso já estava dentro de mim, porque eu queria, né? Eu falo que talvez eu tinha essa necessidade, isso gritava muito forte dentro de mim, e eu chegava nos cargos de gestão e falava, o que é que eu vou fazer aqui? Eu lembro de uma decisão que eu tomei, que eu saí de uma empresa, hoje é multinacional, que foi comprada por um grupo espanhol, e fui para uma empresa de fundo de quintal familiar. E aí o superintendente olhou para mim e falou, eu não estou entendendo. Por que você tomou essa decisão? E esse senso de empreender, eu acho que falava tão forte que eu queria estar em algum lugar, mas ainda não tinha me encontrado nessas empresas, que era justamente a questão de empreender, de fazer acontecer, de não ter limite. Sim. Porque quando a gente empreende, a gente não tem limite. Você pode chegar onde você quiser chegar. Só depende de você, de suas estratégias.
E eu falei muito assertivo com ele, eu vou sair. Eu quero sair daqui porque eu vou para uma outra empresa que é algo muito diferente, que era uma empresa de telecomunicações que vende internet. Vende, na verdade, porque ela existe hoje, inclusive. E ele falou, eu não entendo, porque os benefícios que você vai para lá com salário, simplesmente com salário, e benefício nenhum, e ticket de alimentação. E lá tinha N benefícios. Mas, sabe aquilo que eu sempre falo de você saber quem você é e eu acreditar em você? Eu sabia que Bárbara podia chegar onde ela quisesse chegar. E por isso, talvez a fala dele nem me comoveu. Eu disse, não, isso aqui foi uma passagem, eu aprendi horrores, mas eu preciso estar naquele lugar. É voltar, que foi justamente o que aconteceu. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com o segmento de telecomunicações, que é o segmento hoje que a Sustentária é nichada, um dos segmentos. Eu conheci muito de provedor, de infraestrutura de rede, conheci outras pessoas, conheci os pioneiros nessa área no ramo de contabilidade. E eu via que os próprios clientes de lá, porque ele vendia para provedores, né, que são pessoas que vendem internet. Para quem não sabe, por exemplo, o provedor ele compra 2 GB de internet e vai vender para você, para sua esposa, 100 megas, 200 megas. Ele redistribui isso através de uma infraestrutura de rede. Então, eu procurei entender, eu disse, nossa, isso é muito fascinante. E, para além disso, as pessoas procuravam, tinham uma dificuldade de se fazer uma contabilidade especializada para telecomunicações. Os pioneiros é o Sul, Santa Catarina, por ali Curitiba, Minas Gerais, lá que tem as primeiras contabilidades especializadas para provedores de internet. E aí eu procurei estudar isso e os clientes dele também tinham essa dor. Nossa, meu contador não entende, ele é contador de comércio, ele é contador de farmácia, ele é contador para microempreendedor e muita coisa errada. E aí eu estralei, porque neste momento também minha filha passou por um processo, né? Estava passando por um processo muito delicado e que precisava de meu auxílio, eu precisava estar mais próxima. Porque eu falo que eu sempre fui workaholic. Eu trabalho muito, penso muito em trabalho, e a toda hora eu quero ter estratégias, eu quero executar, eu tenho ideias. Se não me parar, eu acho que eu chego lá na frente. E isso acaba, muitas vezes, até falando de ponto fraco, isso acaba até atrapalhando um pouquinho, porque a gente tem que ter um foco maior no que a gente quer agora, para depois passar para o próximo passo. E falando da história, então ela passou por esse momento, eu precisava estar mais próxima dela. Eu falei que ia pedir demissão. Eu vou pedir demissão porque hoje a minha filha é mais importante. E volta aquela ideia. Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar. Não é esse momento que vai me parar. Eu entendo que isso aqui é só uma fase, é só uma transição e depois eu volto mais forte. E foi justamente o que aconteceu. Eu acompanhei minha filha e o próprio dono, né, do provedor de internet falou, olha, você pode, inclusive, vender para os provedores, meus clientes, o seu serviço. Né? E foi assim que eu fiz. Eu montei ali uma estratégia e falei, olha, vou ficar trabalhando em casa, dando apoio à minha filha e também, ao mesmo tempo, fazendo, né, entregando esses serviços. E foi o que aconteceu. E chegaram tantos provedores que eu não tive nem braço para isso. Isso foi em 2017. Minha filha, depois de 2 anos, ali ela ficou curada, né, do que ela passou. E eu fundei, não era Sustentário na época, era B2B, que era Business to Business, Consultoria e Negócios. Hoje é Sustentário e Consultoria e Negócios. Eu nunca quis colocar como contabilidade, porque eu entendo que a contabilidade ela limita o que você pode fazer, né, no negócio de um cliente. Então, é muito limitante. Contabilidade, eu vou entregar obrigações aos fiscos. E não era isso que eu queria, até por minha vivência corporativa. Sim. Nossa, é tão interessante quando você pega uma empresa e que ela não tem um lucro e você consegue aumentar a margem de lucro dela em 10%, 20%, ou você consegue mostrar para a pessoa, para o empresário, que seu negócio é eficiente. Ele só precisava de estratégia. Seu negócio é eficiente, você só precisava reduzir aquele custo para trazer mais dinheiro para o caixa para reinvestir. Seu negócio é eficiente, você pode pegar um Pronamp que vai lhe dar
ali uma carência de 8 meses, você vai quitar aquele empréstimo, você não vai ter mais aquela parcela, vai trazer mais dinheiro para o caixa. E ele, uau, é verdade. Então, isso vai para além de contabilidade, é muito além de números, é muito além de contabilidade, é o que a gente pode, eu falo que o slogan da Sustentar é transformar negócios e pessoas. Isso é o que a gente faz, isso é muito forte, isso é propósito. A gente transforma negócios e pessoas. É óbvio que tem negócios que você consegue transformar mais rápido, e é óbvio que tem negócios que vão ser mais lentos, porque é um trabalho de parceria. Nós não conseguimos fazer sozinhos. Então, o outro lado também precisa estar disposto e também precisa executar aquilo que a gente orienta. E foi aí, de fato, né, que eu construí, fundei a sede física, que foi em agosto de 2018, e comecei a montar time, e comecei a aparecer mais em redes sociais, a fazer live, a criar um posicionamento, né, mais direcionado, a participar de outros negócios, de outros momentos, né, em feiras também. E a cada dia esse segmento muda. Então, o que eu aprendi lá atrás, ele não serve mais hoje. Isso precisa estar muito forte, né? A gente tem que estar hoje em mesas, tem que estar hoje com pessoas, até que está falando de outros assuntos, para poder trazer para o segmento, agora, né, em 2025, o que é que esse segmento precisa para se manter mais vivo. Porque o desafio empreendedor, imagine, de um mercado, e um desafio empreendedor de um segmento que é legislado pela Anatel, um segmento que ele precisa de uma infraestrutura de rede, que precisa alugar postes que não são deles, é da Coelba, então tem que fazer toda uma estrutura, tem que pagar esses aluguéis de postes para poder lançar fibra ali em cima e todos os equipamentos que eles têm, ali o LT, os equipamentos que passam a fibra. E o desafio é gigante, porque o custo operacional do segmento ele é muito alto. E para se manter precisa, de fato, de estratégia e de uma empresa que seja parceira e que traga para ele novos horizontes. Ótimo. Falando dessa mudança do nome, o que que te ocorreu? Disse, peraí, esse nome aqui não está mais atendendo o que é o meu propósito e agora eu vou mudar. Como é que foi essa transição de marca? A transição ela ocorreu em 2022, porque eu fiz uma remodelagem, não só do negócio, mas uma remodelagem como um todo. O B2B já tinha registro de marca. No mercado é um nome muito comum. Tem muitas empresas que têm B2B. B2B Solution, B2B... Que seria business to business, né? No caso, negócio para negócio, tá? Isso, que a minha ideia lá atrás era, olha, é negócio para negócio. Eu tenho um negócio e aí eu vou desenvolver coisas para o outro negócio, vou ter parceiros que é um negócio também, a gente vai gerar novos negócios. E aí eu fiz um rebrand da marca, remodelei toda, estudamos, né, o nome Sustentare, que vem do latim, que é sustentar, apoiar e assessorar. Então fazia muito sentido, né? Eu discuti ali com o design na época, com o marketing, fazia muito sentido a gente aderir, era um nome que estava disponível para registro de marca, era um novo momento na Sustentare, porque no marco de 2022 eu implantei novos produtos, né, novos serviços, justamente com essa ideia de criar um ecossistema para o segmento. Porque eu entendi que se a gente entregasse só a contabilidade e a consultoria, não era suficiente, porque o momento do negócio do cliente vai mudando, as necessidades dele vai mudando. E eu não gostaria que ele saísse tão cedo da Sustentare, não gostaria que ele procurasse outro de repente, né, profissional, outra empresa que fizesse esse serviço para ele. E aí eu fui criando um ecossistema com parceiros. O meu cliente agora, ele precisa de planejamento tributário. Vamos fazer. Bárbara, agora eu vou montar um novo negócio, eu vou abrir uma filial, e aí eu vou ter um desafio. Será que eu posso manter aqui minha matriz e o colaborador ir para a filial? Então, aí já entra uma assessoria jurídica especializada para a telecom, para entender esse momento trabalhista, e de repente, se ele precisar de uma seleção, de uma análise comportamental, também termos isso dentro do ecossistema. Eu preciso agora de um treinamento. A Sustentar ela tem os programas de treinamento e brevemente
teremos a nossa plataforma com os cursos gravados, que é um dos meus objetivos, porque a educação ela precisa ser uma perna do nosso negócio, não tem como. É importantíssimo, porque o empreendedor e o colaborador do empreendedor, ele precisa se educar, precisa se munir de informações para ser cada dia melhor, porque é um risco para o negócio você ter um colaborador que não entende do seu negócio. E eu percebi isso, eu fui percebendo um dia que eu liguei para o cliente e o colaborador atendeu. Ele falou, nossa, eu emiti umas notas aqui, mas eu não sei. Eu emiti uma nota 21, eu acho. Eu disse, então, ele não sabe o que é. Aí eu falei, eu vou criar um produto, eu vou criar treinamentos online para colaboradores e para os próprios CEOs, os próprios empresários do segmento de telecomunicações. Isso entra dentro do pacote contratado ou é um produto de esteira? É um produto de esteira, que está dentro do ecossistema. Nós temos hoje 12 produtos ali, consultoria financeira, e um muito forte é o BPO financeiro e o BPO fiscal, que é a terceirização, porque vem do inglês, né, que é Business Process Outsourcing, que nada mais é que terceirizar o meu setor financeiro com a Sustentare, porque eles são especialistas, eles vão cuidar. Então, temos o colaborador que faz todo o financeiro da empresa, o contas a pagar, o contas a receber, o fluxo de caixa, as projeções, e mensalmente ou bimestralmente, às vezes trimestralmente, nós apresentamos isso para o cliente. E ali, nesse momento de apresentar, que a gente vai entender o que a gente pode fazer para melhorar o negócio dele e fazer com que ele cresça. E o BPO fiscal, que é a terceirização, porque gerar nota fiscal é chato, né? É uma burocracia. Então, entrar nas plataformas do governo é chato para o contador. Imagine para o empreendedor que tem que cuidar do negócio dele, tem que estar subindo imposto, ou até do outro segmento também que atuamos, que é a clínica de estética, tem que estar ali com o paciente, né, na maca, tem que pensar como é que vai ser a questão da harmonização, para pensar em uma geração de nota, porque muitos não têm uma estrutura de pessoas que, eu tenho um financeiro e tenho uma pessoa que faz isso. Sim. Então, para aliviar essa dor e fazer com que ele foque no negócio dele, nós criamos esse produto, onde um colaborador da Sustentare também emite todas as notas para ele. Então, além desses serviços, esses são os mais fortes, porque gera mais valor, né? Ele entende, não, a contabilidade está aqui comigo, ela está estudando meu negócio, ela está entendendo, ela não está aqui na prática, no dia a dia, mas ela, mesmo de lá, ela entende que eu preciso disso. Né? Eu falo contabilidade, mas, na verdade, consultoria e gestão empresarial, que é o que fala mais alto para a gente. A contabilidade ali vem como meio, né? Uma consequência. Então, falando de assim, 2 serviços, são 12, né? Eu poderia ficar aqui a manhã toda falando desses serviços de cada um deles. E foram criados justamente com esse objetivo. O cliente quer, nós temos, né? Ele quer, eu quero agora abrir um novo negócio, um novo segmento. A gente também está ali para assessorar, estudar o que ele quer e fazer com que ele cresça, porque nada mais é que um reinvestimento do que o provedor de internet gerou, né? Do que o segmento de telecomunicações gerou. Ele teve tanta eficiência que ele conseguiu abrir um outro negócio em um outro segmento. Isso para a gente, nossa, é muito gratificante, porque estamos inseridos dentro desse pacote. Isso, né? Isso. Para você que está assistindo e acompanhando aqui, preste muita atenção, porque são 12 serviços, e aí a Bárbara falou, nós iríamos passar a manhã toda aqui se fôssemos falar de cada um deles, mas não se preocupe. E aí é que entra a grande oportunidade que você tem de se inscrever nesse canal, para que você possa assistir os próximos episódios, que a gente pode trazer aqui de forma destrinchada o que cada solução pode te ajudar. Então, você já fica atento para isso aí, tá certo? Uma coisa interessante, Bárbara, eu gostaria de ouvir de você qual foi o marco mais importante da sua vida, na sua carreira, na sua trajetória, e por que esse marco você considera o mais importante? O marco mais importante na minha carreira, Dilcinho, foi exatamente aquele momento que eu saí da empresa de telecomunicações, porque teoricamente eu não tinha nada. Nada. Eu saí acreditando no meu potencial e construí um negócio que é reconhecido nacionalmente, que é a Sustentare, e que não está nem 30% do que
eu quero que ela chegue. Então, olhar para trás, né, traz muito orgulho, ele traz, não vamos romantizar, traz muitas dores, traz muitas noites em claro, traz muito choro, mas ao mesmo tempo traz também muita alegria, né? É o olhar para trás e entender, nossa, que orgulho daquele dia que eu saí, que eu estava com uma pessoa da família, né, com uma doença, né, teoricamente, e que eu consegui, né, eu enxerguei pela fé, na verdade, eu já enxergava onde eu poderia, mas o processo, por isso que eu falo, não vamos romantizar, o processo ele é doloroso. Mas quando a gente passa e olha para trás, Uhum. a gente sente muito orgulho, né? E hoje, inclusive, ver minha filha quase formada em medicina, para mim também é uma das pontas que me faz ter orgulho daquele momento, né? Do momento disruptivo, que eu falei, não, é esse o momento. E nem eu imaginava, né? Que tudo aquilo ia passar até de uma forma meio que rápida, porque quando eu falo rápida, eu entendo que quem está do outro lado teve muita resiliência para conseguir suportar e entender que foi rápido. Talvez uma outra pessoa fale, nossa, você passou por tudo isso. Eu acho que não foi rápido, mas para mim foi porque eu enxergava sempre o alvo, eu enxergava sempre, não, eu vou estar lá, vamos passar por esse processo, eu vou conseguir até entregar para minha filha e para minha família coisas que de repente a gente nem conseguia na CLT, Uhum. porque a CLT acaba sendo limitada, quer queira ou não. Você tem um limite de salário, tem um limite de escopo de trabalho. Você pode mais? Você pode, mas você precisa também estar disposto a pagar esses preços. É aquela frase: escolha os seus difíceis. Uau. Quais são os seus difíceis? Muito bom. É como se você botasse uma árvore para crescer, uma árvore que, sei lá, possa crescer 70 metros, se você colocasse dentro de uma sala como essa daqui, ia ter uma limitação de teto. Mais que ela tenha o potencial de crescer, ela não conseguiria crescer, porque o crescimento vem aos poucos, né? E automaticamente o teto limitaria ali a passagem Isso. da árvore. Muito top. Falando aqui um pouquinho dessa questão da visão, né? Sua visão de futuro. Hoje você está com uma visão de futuro, mas lá atrás você estava com a visão deste futuro que você vive no presente agora. Foi meio que Exato. paradoxal, mas acredito que você tenha entendido. Me conta aí, o que é que você pensa, já que você está a 30% do que você imagina que tem ainda para dar de contribuição para o mundo? O que é que você pensa aí para o futuro? Dentro da Sustentar, eu ainda quero mudar, né? Remodelar, porque os negócios eles sempre precisam ser São remodelados. dinâmicos, né? Até para atender o mercado e atender também o próprio planejamento estratégico. Eu Uhum. quero remodelar, criar alguns núcleos, criar algumas esteiras, como eu falo, essas pernas de educação, né? Outras pernas também trazer novos parceiros para o nosso ecossistema. De repente, entrar em um outro segmento, né? Automatizar, porque com a inteligência artificial não tem como você não falar em automação, até para trazer eficiência para o nosso processo operacional e entregar aquelas duas premissas que a gente tem lá dentro, que é o atendimento, né, efetivo, é o atendimento talvez não muito rápido, mas o atendimento empático, Uhum. aquele atendimento que você entende o que o cliente quer e o cliente fica satisfeito, e a entrega do nosso serviço com qualidade, porque estamos vivendo em uma era muito rápida, né? Tudo é muito rápido. De repente, um colaborador ele faz ali um processo, ele não tem tempo de conferir, ou ele faz um processo que quebra a perna do próprio processo. Então, a gente precisa fazer algumas mudanças, né? Uhum. Falando em mercado, estender o brand da Sustentare, né? Estar em novos lugares também, fazer novos pontos de captação. Nós atendemos hoje empresas em 12 estados, então eu quero pintar mais ali o Brasil, né? Falando a grosso modo, e de repente até chegar em um processo internacional, porque eu quero saber como é que funciona tudo isso lá fora, Uau. né? Algo que ainda ferve aqui no meu coração. Eu quero passar um tempo, né, entendendo, conhecendo e até trazendo esse modelo. Será que existe alguma coisa de modelo lá que é diferente, que a gente Uhum. possa aplicar mesmo sendo em um país subdesenvolvido? Né? O que é que a gente pode trazer de novidade ainda? Uau. E muito mais que isso é aumentar essa voz do mundo, né? Reforçar o nosso propósito de estar ali transformando o que o cliente de repente acha que é impossível, de trazer uma solução.
né? Que para ele, nossa, eu vou fechar o meu negócio. Eu ouvi isso há 2 meses atrás. Não tem como. Essa multa é 1.016.520, uma fração. Eu vou fechar. Como é que faz valuation? O que é que a gente faz para saber qual o valor de mercado da minha empresa? E aí eu fui conversando com ele e ele entendeu que não era aquilo que ele queria, que é aquela questão que a gente fala do propósito de ser empreendedor, né? Aquilo ferve o coração dele, estar dentro do provedor de internet ferve o coração dele, mas por uma situação, que talvez seja um erro, um descuido ou uma falta de gestão, aconteceu essa multa. Mas será que essa multa ela é tão grande para tirar esse propósito que ele tem, né? De fazer ali, de entregar a internet, de estar ali empregando novas pessoas? Não. E ele entendeu isso. Eu conversei com ele, falei, é possível, isso aqui não é isso que vai fechar o seu negócio, não é isso que, se você se limitar e realmente entender, é isso aqui, eu não posso passar disso, eu não posso chegar onde eu quero chegar, ou você não querer, tudo bem. A gente faz valuation, indica uma empresa, nós ainda não fazemos valuation, né? Precisa de especialistas mesmo, que entenda ali, que faça toda a apuração para saber qual o valor de mercado da empresa, para ele vender com segurança. Mas na conversa ele entendeu que ele tinha um propósito, né? Ele saiu, ele era um técnico da Oi, montou a rede dele, o POP, e ele tem uma empresa, ele tem uma família, ele entrega outras pessoas, e aquilo é o que move, é estar ali, é ver uma fibra passar, de repente no poste, o sinal chegar na casa do cliente. Eu falo que isso é mágico, né? Porque a gente não enxerga. Uma fibra que está ali, simplesmente uma fibra, um fio, né? E o sinal passa por ali, vai lá na rede mundial, na Google, pega o sinal, passa pela infraestrutura de rede, vai até o poste, do poste, pum, através de um IP, conecta a rede mundial. Quando você loga, você se registra através de um IP. Então, isso é muito mágico, é entender o que a gente está entregando e o que faz o nosso coração pulsar. Porque empreendedorismo tem muito disso, né? Eu estava vendo um documentário nesses canais de TV fechado e olhando a distribuição, não sei se é assim que funciona mesmo na prática, porque foi muito rápido. Foi um episódio na fila do pão, tá? Esperando lá o meu pão sair na padaria, quentinho, e eu olhando lá a TV e vi os navios distribuindo cabo pelo mar, e aquele cabo tem que ser produzido na hora, não é cabo partido, emendado. Como é que é isso aí, gente? Navio produzindo cabo de internet, fibra ótica, e aí dentro do mar para correr o mundo inteiro. Disse, meu Deus do céu, é assim, é? Agora tem o submarino também, que ele passa de forma aquática mesmo, né? Por dentro do mar, tem toda uma estrutura para que o sinal chegue em locais que de repente era impossível. Então, eu falo que eles são hiper, super disruptivos, porque pensar dessa forma, né? Você pensar em um sinal chegar através de um cabo marítimo até um local, de repente uma ilha, um local que é inabitado. Então, isso é extraordinário. É um segmento que eu me apaixonei. Cada coisinha que eu vejo diferente, eu quero aprender. Porque Dilcinho não é só entender sobre negócios, finanças e contabilidade, mas você precisa entender do negócio do cliente. Por isso que nós nos transformamos em uma contabilidade especializada, porque você tem que conhecer do negócio do cliente nos detalhes. E quanto mais você conhece, mais você consegue ajudar, mais você consegue trazer ações que vão fazer com que o negócio dele, com que a empresa dele cresça, né, com que ele também fique satisfeito, que possa empregar mais, que possa também reinvestir, de repente ter novos negócios, que é aquilo, né? Não coloque seus ovos em uma Na cesta mesma cesta. só. Já fala o Samuel Clayson no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Vamos lá, vamos falar agora de cases de sucesso, tá? Aliás, antes de falar de cases de sucesso, ficou uma coisa aqui no meu coração, porque você me falou de momentos que foram emocionantes para você, de você chorar, de passar a noite em claro, e a maioria das pessoas nesta fase desistiria, tá? Sim. E eu ouvi recentemente uma frase que fala assim: queria ver o que acontece se você não desistir. É meio que isso que aconteceu. Por que você não desistiu? Você chegou onde você está? Sim, o não desistir fala muito sobre resiliência. Aham. E você só consegue incorporar resiliência quando você tem fé para entender que você pode chegar naquele lugar e que você sabe
do que você é capaz. Porque se você não acreditar em você, o mundo pode dizer, Dilcinho, você pode, vá, você vai passar pela reta. É só passar ali, naquele lugar. Só faltam 2 quilômetros, só faltam 1 quilômetro, só faltam 500 metros. Mas se você não internalizar isso e falar, eu posso mesmo, aquela questão do autoconhecimento, da resiliência, você não vai. Então, o que acompanhou toda a minha vida e toda a minha carreira, quando eu falo de vida, é vida pessoal, né? Porque eu sei dos desafios que foi para construir o conhecimento que eu tenho hoje, e ele não cessa, né? A todo momento eu quero aprender mais, porque o conhecimento é poder. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se destaca, mais a gente pode ser importante, mais interessante. De repente você não pode ter nada, mas quando você tem conhecimento, uma pessoa pode falar, nossa, eu quero estar ao lado dela, porque ela conhece isso. E eu falo, e até encerro essa resposta para você, que foi muita resiliência, saber onde eu quero chegar, saber o que eu sou e o que eu tenho para entregar. Porque se você não tiver isso e não acreditar em você, não consegue. Boa, boa. Quero agradecer a você que está na audiência. Já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Já deixou uma pergunta? Ainda não? Essa é a sua grande chance, sua grande oportunidade de perguntar também. Fique à vontade para interagir nesse canal, tá certo? Vamos lá, doutora. Agora, para cases de sucesso. Eu acredito que ao longo dessa sua história, da sua trajetória, da Sustentária, você tem ajudado muitos empresários, como esse exemplo que você acabou de dar, né? De um empresário que estava prestes a fechar, achando ali que era o fim do mundo para ele, e ele conseguiu continuar. Acredito eu que você tenha mais histórias como essas, e eu gostaria de pontuar mais 3 histórias que você conseguiu, de alguma forma, mudar não somente a vida do empreendedor, porque Sim. imagina que tem todo um ecossistema envolvido naquela empresa, né? A gente chama de stakeholders, né? Tem muita gente envolvida no processo. Então fala um pouco de 3 aí, pelo menos, de 3 cases de sucesso. Eu vou falar de um que me marcou, porque foi dentro da pandemia. E a gente sabe que uma dor latente, né, dos empreendedores é desenquadrado Simples Nacional. Ok. E essa pessoa, né, essa empresa, ela me procurou em janeiro de 2022. Ela estava desenquadrada, já tinha demitido todos os colaboradores, porque quando você sai do regime tributário do Simples Nacional para o regime normal, que é lucro presumido ou lucro real, Ok. a folha de pagamento ela é onerada em ali no mínimo 26% a 29%, somente do valor da folha. Isso é um dos impostos, que ali são 8, que você tem que pagar a mais. Então, o profissional anterior orientou ela a demitir todos os colaboradores, porque ela não ia suportar e deixar a empresa como se tivesse, que é um risco de fato, né? Porque a empresa ela está em operação, mas fiscalmente estava informando aos fiscos que não tinha colaborador, que tinha uma receita muito pequena, e ela chegou chorando, né? Foi muito, essa história me marcou, porque ela falou, o profissional, o contador me informou que nunca mais eu vou voltar para o Simples Nacional. E aí eu comecei o trabalho de garimpagem, né? Eu falei com ela o seguinte, olha, nada é impossível. Eu não vou te garantir, mas eu vou fazer tudo o que eu puder para você retornar para o Simples Nacional. Então, realmente, eu fiz tudo o que eu pude. Eu e meu time da Sustentário, nós fizemos uma checagem geral, um check-up. Quando um cliente entra, nós elaboramos um relatório diagnóstico. Eu falo que é um check-up, que é olhar a vida da empresa toda, desde os fiscos até questão estratégica, de gestão, trabalhista, de redes, se tem equipamentos homologados, porque os equipamentos precisam ser homologados pela Anatel. E eu falei, olha, vamos à Receita Federal, vamos marcar um horário, nós vamos à Receita Federal e vamos entender o que foi que aconteceu. Ela, nossa, eu só tenho agora 15 dias. Eu disse, não importa, poderíamos ter um dia, mas vamos tentar. E aí nós fomos à Receita Federal, eu entendi o que era que precisava e tínhamos um tempo muito curto mesmo para reorganizar a empresa dela, toda a parte fiscal, toda a parte tributária, e deixar ela pronta para a gente ressolicitar a opção pelo Simples, porque os profissionais que estão ou deverão nos assistir, eles sabem que tem ali um período até 31 de janeiro que você pode solicitar novamente o retorno para o Simples. E nós fizemos isso faltando 1 minuto para terminar o segundo tempo. Meu Deus do céu! Nossa, você não entende o trabalho que foi de bastidor mesmo. Eu e mais 2 colaboradores, então fizemos todas as check-up,
todo o check-up, fizemos as retificações, a questão tributária, ajustamos, né? Ajustamos não no sentido de ajuste, ajustamos, realmente retificamos e colocamos da forma em que a lei fala. E ressolicitamos. Quando ressolicitamos, ali tem um prazo para voltar, né, para o Simples, e eu estou muito nervosa. Não vamos conseguir, eu sei que não vai, porque o contador informou que não vai, não vamos conseguir. Quando foi no dia, eu lembro que foi 18 de fevereiro de 2022. 18 de fevereiro de 2022. Aí a gente conseguiu, tinha lá, sua opção pelo Simples Nacional, ela foi deferida. Uau. Nossa, eu lembro que foi um chororô na Sustentar e foi um chororô lá, porque ela é uma coisa que era impossível e nós conseguimos. É aquela questão de você ser muito empático, né? De entender o cliente, tanto na parte emocional, porque as emoções existem, tratamos com pessoas, e também na parte técnica, o que é que eu posso fazer? E eu nunca falo que não é possível, mesmo que não seja, porque você frustra o empreendedor. Quando você fala não é possível, cria uma barreira gigante, nem ele vai querer fazer a parte dele. Sim. Então, isso me marcou muito. Outro fato que me marcou foi um cliente que veio para a nossa base. Ele veio com um processo, né, judicial, um processo também com a Anatel, e veio extremamente desorganizado. Ele tinha uma margem ali de prejuízo que já gerava em torno de 28%. Não sobrava dinheiro, ele não conseguia pagar as contas, tinha até, inclusive, credores indo pessoalmente até a empresa dele. E nós fizemos o relatório, né? O check-up dele, garimpando tudo o que precisava da parte de finanças, porque era o foco principal. Tinha alguma aresta ali que estava aberta, né? Sim. Escoava alguma coisa que a gente não entendia por onde. Então, eu fui em loco, e nós fomos também, outro colaborador foi, justamente para entender lá também o que está acontecendo. Porque muitas vezes, Dilcinho, o empreendedor tem colaborador que não está registrado lá, mas que a gente não sabe, porque a gente não vivencia. Né? Aí tem, de repente, um equipamento ou um sistema que não está funcionando, mas ele está ali, utilizando todos os dias. E pela percepção de não gestão, né? Porque o empresário brasileiro, ele é muito olho no olho. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas gerir é muito difícil. Né? E quando a gente fala gerir, não é só a gestão de... eu sou gestor de uma empresa. Né? Gerir é parar, é analisar os números, né? Emitir relatórios, contratar uma assessoria, né? Que, de fato, venha complementar, venha agregar. E aí nós fizemos uma apresentação, uma análise, né, financeira, e falamos, olha, não vai ser um trabalho de hoje para amanhã. É um trabalho de, no mínimo, 3 meses, mas a gente precisa reduzir esse custo, precisa entender se a troca de um carro por uma moto não vai trazer ali, porque eles gastavam muito com combustível. Nossa. As retiradas também dos sócios eram muito expressivas e estava escoando o caixa da empresa. Então, fizemos um ajuste, eles tiveram que elencar tudo que eles precisam na PF, lazer, filho, alimentação, e realmente falar, olha, a conta da empresa não é minha. Eu só vou tirar esse valor, quando chegar ali o dia de pagar o colaborador, eu também vou me pagar. Eu vou tirar 10 mil, um exemplo, e transferir para minha conta, e com isso aqui eu vou ter que me virar no mês. Então, ele fez isso e foi importante para chegarmos ao resultado, porque ele entendeu e fez. Né? Isso faz toda a diferença quando o outro lado também faz. Ele entendeu, fez, foi aos bancos, negociou taxa bancária, a margem mesmo de contribuição dele que estava terrível, foi melhorando, né? Ele não tinha nem... estava tão ineficiente o negócio que ele não tinha como pagar os custos, nem os custos fixos, que são os custos variáveis. Nossa. E com 3 meses, né, ali já no terceiro, a gente foi reduzindo o prejuízo, reduzindo. No 5º mês, quando fomos apresentar, ele já tinha uma margem em torno de 10,8%, margem de lucro. Uau. Margem de lucro. Então, são esses casos de casa, né, digamos, que faz o nosso coração pulsar, né, e que faz a gente entender, nossa, estamos no caminho certo, é isso que a gente precisa entregar. Porque muitas vezes não é sobre o negócio, muitas vezes é sobre a administração, a gestão do negócio. Fazendo um debriefing, Bárbara, no caso aí, você entrou com o BPO financeiro junto com contabilidade,
apenas com BPO financeiro ou teve mais um agregado aí nesse liquidificador? Foi BPO financeiro junto com contabilidade, porque os dois precisam caminhar, né, ali juntos. A contabilidade mais para a parte mesmo fiscal, de obrigações, de fisco, e o financeiro é mais gerencial. Então, essas duas pontes, esses dois, eu falo aqui, dois polos, eles tinham que se unir para entregar o resultado para o cliente. E o terceiro case foi tributário. Porque no segmento de telecomunicações tem alguns processos, né? A própria lei, ela abre brecha, né? Que é a chamada elisão fiscal. Não a sonegação, mas a elisão. O que é que tem na lei que eu posso fazer, né? Que de repente vai trazer ali uma redução tributária. E aí nós trabalhamos com esse cliente, que ele é do Maranhão, é um dos estados que a gente atende. Fizemos ali primeiro um mapeamento, né, dos processos dele, porque processos também influenciam muito. Muitas vezes o cliente perde dinheiro em algum processo dentro da empresa dele que não funciona muito bem. Ou é um colaborador que não produz, ou é de repente compra, né, ele compra muito e deixa muita coisa no estoque e esse dinheiro fica parado. Principalmente em telecom, porque tem as ONUs, as ONTs e os roteadores. Aí se eles comprarem, o assinante danificar ou quebrar, é um equipamento a menos. Quando não danifica, ele pode utilizar aquele equipamento na casa de outro cliente. Sim. Porque o equipamento não é do assinante do cliente, é do aluguel. Provedor. É um comodato, né? Ele empresta. Ó, você pode usar meu equipamento para eu distribuir o sinal até que você cancele. Quando você cancelar, você tem a obrigação de devolver. Então, nós fizemos essa implantação, né, que eu falo de redução tributária, e implantamos os serviços agregados, que são os aplicativos. O provedor tem ali a banda larga, e para agregar valor à banda larga, de repente tem um aplicativo de música, uma Watch TV, né, um Deezer, um aplicativo de desenho, telemedicina, e esses serviços agregados, eles reduzem impostos, porque eles não são tributados, muitas vezes, nem pelo ICMS, nem pelo ISS. E nesse caso específico, nós conseguimos reduzir 10 mil, eu lembro que foi 10.820 ali, se você multiplicar por 12, né, vai dar 60, 70 mil reais. Então, esse foi um outro caso também que foi interessante para a gente, né? Que reforça todo o nosso propósito junto aos nossos clientes. Uau, sensacional. Então, olha só. Bárbara Silva conversando comigo aqui, ela que é da Sustentare. A gente hoje separou este episódio para você conhecer a história da Bárbara. E para a gente encerrar aqui, Bárbara, a nossa conversa, eu gostaria que você falasse de forma resumida, né? Como se fosse como fala no pessoal do coach, um roadmap, né? O seu passo a passo, a trilha, a sua jornada até chegar onde você chegou, para que de forma resumida as pessoas que estão chegando agora possam entender quem é a Bárbara Silva. Falando um pouquinho de Bárbara, da minha trajetória, eu comecei em empresas corporativas, galguei grandes cargos. Depois que eu galguei esses cargos, eu entendi que não poderia, né? Não tinha como eu galgar novos cargos. Então, eu dei um passo para trás para dar alguns para frente. Eu fui para uma empresa menor, entender sobre o segmento de telecomunicações, para nichar para esse segmento e me posicionar no mercado como empresa contabilidade de consultoria especializada neste segmento. Isso me trouxe mais know-how, me trouxe mais expressividade, mais brand, né? Eu conheci pessoas de outros estados, grandes players, a gente tem crescido, né, nesse ritmo. Passando dessa parte que eu cresci, eu montei a Sustentare, hoje já tem um time, né? Lá atrás também, em 2018, já tinha um time, só que hoje eu tenho um time mais sênior, um time que ele entende mais, né, sobre o negócio. Após, né, montar esse time, temos agora novos desafios, que é implantar as estratégias, implantar tudo que a gente acredita que ainda pode entregar e trazer novidades para o nosso cliente. Ótimo, bom demais. Deixa aí uma mensagem final para quem assistiu até aqui o nosso podcast. Uma mensagem que inspire, que transforme, que motive, que seja disruptiva.
Eu gosto muito de uma frase que fala e que eu internalizo: Uhum. nada falará mais alto do que seus resultados. Qualquer pessoa pode falar de você, mas quando você entrega os resultados, ninguém vai falar de você diferente daquilo que você entrega. Eu posso dizer, eu sou boa, mas eu não tenho nada para contar, eu não tenho nada para falar, eu não tenho resultado algum. Eu nem posso dizer que eu sou boa, mas eu entrego o resultado, eu estou ali nas redes sociais, né, entregando de repente um conteúdo para as pessoas, uma pessoa me vê, então ela fala, poxa, ela é boa, né? Dilcinho é bom. Olha o que Dilcinho faz, olha o que o Dilcinho fez com aquela empresa, olha o que como o Dilcinho se posiciona, né? Então eu quero estar próximo de Dilcinho, eu quero compartilhar minha jornada com Dilcinho. Uhum. Então isso faz toda a diferença. Nada falará mais alto do que seus resultados. Uau, Nada. sensacional. Turma, e aí, curtiram? Foi um papo top? Deu para ter inspirações, insights para a sua vida, para a sua carreira e para a sua empresa? Então, mais uma vez, reforço esse convite. Se inscreva no canal, deixe um comentário aqui de qual dos assuntos, dos tópicos que conversamos aqui foi mais relevante, que vai fazer sentido na sua vida. Se inscreve no canal, fique à vontade aí também para ativar as notificações para receber os próximos episódios como um aviso ali no seu celular, tá bom? Algo mais para acrescentar, Bárbara? Só convidar todos para assistir o nosso episódio lá no canal do YouTube. Estaremos nas nossas redes sociais. Assim que ele for lançado, estaremos lá divulgando. Então, clica, compartilha. Se achou interessante, envia lá para um colega empreendedor que, de repente, ele precisa conhecer a nossa história e implantar na sua empresa. Sensacional. Turma, muito obrigado. Um abraço, Bárbara. Tchau, tchau. Um abraço, Dilcinho. Foi um prazer estar aqui. Tchau, Até galera. a próxima, pessoal.